Eu sou Angélica Banhara, jornalista especializada em saúde, bem-estar e lifestyle saudável. É um prazer estar estreando agora a coluna Além dos Padrões na redação de Beleza. Na verdade, a minha história com o mundo da vida saudável começou há bastante tempo. E eu venho de uma história de 20 anos cobrindo essa área. Eu trabalhei 17 anos na Editora Abril, onde eu fui diretora das revistas Boa Forma, Men's Health e Women's Health. Mas o meu interesse pelo universo da vida saudável e do bem-estar começou lá atrás, quando eu estava na faculdade. E eu me apaixonei pela dança num primeiro momento. E foi a dança que me levou para esse universo. Eu sempre gostei de música, a dança me levou a gostar do movimento. E a questão com a alimentação também foi naquela época, que era uma época que estava meio na modinha ser vegetariano. Eu comecei a ler algumas coisas sobre esse assunto, porque quando eu entrei na faculdade, eu passava o dia inteiro lá, eu mudei a minha alimentação e eu acabava que me sentia muito pesada no final do dia, que era a hora que eu tinha que ensaiar. Eu fazia parte de grupo de dança. E aí eu comecei a prestar atenção que aquilo que eu comia estava diretamente relacionado a como eu me sentia. Então eu comecei a ler sobre esse assunto e fazer pequenos ajustes na alimentação com foco em me sentir melhor. Aí, corte seco, próxima cena, o tempo passa, o tempo voa, virei jornalista e eu trabalhava na Folha de São Paulo e trabalhei em funções diversas e num determinado momento eu senti uma necessidade de me aprofundar numa área. E eu, fiquei com vontade de trabalhar com aquilo que eu já estava colocando em prática na minha vida. Dar boa notícia para as pessoas e falar sobre saúde, não saúde e doença. Isso daí era o final da década de 90. E não tinha muito espaço naquele momento para isso. Mas acabou dando certo. E há 20 anos eu cubro essa área e é uma área que eu adoro. Então é o meu propósito, e aí não é uma coisa só profissional, é pessoal também, é informar e inspirar as pessoas a ter uma vida mais saudável. Para essa primeira edição, eu pensei numa provocação. Ser saudável é a nova Chanel. O que isso quer dizer? Se a gente for pensar um pouco ao longo dos últimos vários anos, teve um movimento, a valorização da vida saudável mudou muito. Não só da vida saudável, da atividade física, da alimentação saudável. Eu acompanhei tudo isso. Então, quando você pega os anos 80, que era a época da aeróbica, a época da malhação da academia, a história da atividade física estava muito relacionada a uma questão física mesmo, né? Então eram os marombados, eram as loiras da aeróbica, então tinha até um pré-conceito. O termo rato de academia era muito usado naquela época. Por outro lado, quando a gente falava de alimentação, tinha a questão, foi quando surgiram as primeiras lojas de produtos naturais. E aí era também uma coisa muito de nicho, sabe? Os naturebas, os ratos de academia e tudo muito compartimentado. Nos anos 90 e no começo dos anos 2000, o que a gente observa é que muitas pesquisas saíram falando dos benefícios da prática de atividade física, dos benefícios de comer mais legumes, mais vegetais. Foi quando se falou dos antioxidantes, começaram a falar do salmão e o brócolis e tudo mais. E a gente percebe que teve uma aceitação das pessoas, um reconhecimento que a atividade física não era só uma coisa ligada à estética, não era uma questão de vaidade, e que você ter uma alimentação mais saudável não precisava ser uma coisa de macrobiótico, de natureba e tudo mais. Então essa fase de aceitação, ela é interessante porque ela coincide com uma oportunidade de divulgação dessas pesquisas. Tem uma questão que a gente observa também, que é assim: quando você está falando de revista, de jornal, de papel, você tem um espaço limitado para escrever das coisas. E aí se prioriza o que é considerado notícia. E normalmente a notícia quente não é uma notícia boa. A notícia ruim derruba a notícia boa. Então,
o que acontece? Não tinha muito espaço para essas novidades boas, como essas pesquisas e tudo mais. Porque isso daí, até quando entrava supostamente na pauta, caía por alguma coisa mais quente que acontecesse no dia. Quando os sites começaram a crescer, esse problema foi resolvido, porque na web a gente não tem essa questão do tamanho. Você prioriza as notícias na home, mas você tem espaço para tudo. E aí começaram os veículos de comunicação digital começaram a ter um espaço para saúde e bem-estar. Também com oportunidade de falar não só da saúde e doença, mas da saúde e das boas notícias. Então é quando a gente percebe que mais pessoas tiveram acesso a essas informações. Isso acabou ajudando muito a ter essa valorização do estilo de vida saudável. Agora, uma coisa é você valorizar, outra coisa é você querer colocar isso na sua vida. A grande mudança aconteceu nos últimos 8, 10 anos, quando ser saudável virou objeto de desejo. Então, saiu do patamar, hoje não é mais uma coisa de nicho querer ser saudável. A gente senta na mesa, pede o pastelzinho, alguém vai falar, então, porque eu tô cortando fritura, tô tentando comer menos fritura e tal. Ou então, não, eu tô tentando maneirar na bebida, vai no churrasco e fala, eu não tô comendo carne vermelha todo dia. Então, na verdade, isso é fruto de várias coisas. Primeiro, relação de causa e consequência. As pessoas estão mais conscientes que as escolhas que elas fazem no dia a dia refletem na saúde, no bem-estar e no espelho, por que não? Então elas têm mais informação e hoje é uma questão de reconhecer realmente a importância e de ter vontade de colocar isso na sua vida de alguma maneira. Mesmo quem não gosta, diz que não gosta de fazer atividade física, a pessoa fala isso com um certo pesar, assim, porque ela sabe que é importante. Então, ela gostaria de fazer, ou então ela não está com tempo, enfim. Quando o assunto vira objeto de desejo, eu brinco com a saudabilidade é a nova sustentabilidade. Porque, na verdade, assim, a gente percebe nas pessoas uma vontade de participar desse movimento, de fazer melhores escolhas à mesa, de tentar realmente ser mais saudável e mais equilibrado. E para quem trabalha com isso é super legal, porque não adianta você ter a melhor informação da melhor maneira se ninguém está interessado nela. Então, e é uma coisa que extrapola os congressos de nutrição. Eu estava conversando recentemente com uma pessoa que é uma grande referência para mim, que é o Carlos Ferreirinha, um especialista em mercado de luxo. E eu estava conversando sobre essa área de bem-estar, sobre a moda do bem-estar. E a gente estava refletindo juntos como tanto que, na verdade, essa é uma moda que veio para ficar. Porque diferentemente da moda fashion, que nessa temporada eu foco numa coisa e na próxima talvez numa coisa completamente diferente, quando a gente muda um hábito e começa a ver os benefícios de ter uma vida mais saudável, você não vai voltar atrás e virar trash de novo, sabe? Então, aí a gente brincou, ser saudável é a nova Chanel, ser saudável é a nova riqueza. E ele falou uma frase que ficou muito na minha cabeça: se antes eu era o que eu vestia, hoje eu sou o que eu como. E eu acho que é uma reflexão interessante para a gente também, porque na verdade tem a ver com as nossas escolhas e não é uma questão de você se enquadrar num esquema. Porque quando a gente fala de ser saudável, quando a gente fala de saudabilidade, tem uma série de opções, dá pra gente ser flexível. Eu falo muito que a questão, você não precisa comer goji berry ou comer produtos caros, importados e tudo mais para você ser saudável. Você ir à feira, por exemplo, é o primeiro passo, voltar a ir à feira, né? Quando a gente fala de atividade física, você não precisa fazer um personal trainer, ir a uma academia cara, é colocar mais movimento no dia a dia. Então, na verdade, tem a ver com sair do piloto automático e tentar buscar
situações, coisas, elementos que façam a nossa vida ficar melhor. Ser saudável é a nova Chanel, com a diferença de que saúde não se compra, se conquista. E enquanto na moda a cada temporada os gostos mudam, depois que você aderiu a um estilo de vida saudável, é um caminho sem volta, mas um caminho do bem. E você não precisa fazer isso dentro de caixinhas e dentro de padrões. Dá para cada um encontrar o seu caminho. E eu espero vocês a semana que vem.